Nós começamos o Revista TST de hoje com um caso de destaque julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. E quem traz esse destaque para a gente é o repórter Dalai Solino. Olá, Dalai. Olá, Ana Amélia. Um ex-empregado da Petrobras recorreu à Justiça do Trabalho para questionar o valor recebido como complementação de aposentadoria. O trabalhador aderiu ao Programa Básico da Fundação Petrobras de Seguridade Social, Petros, em janeiro de 1970, quando era válido o regulamento de 1969. Mas a aposentadoria dele foi calculada de acordo com o regulamento de 1991, ano em que ele parou de trabalhar, o que foi menos vantajoso para o trabalhador. Os ministros da SDI1, por maioria, aceitaram o recurso do empregado e restabeleceram a condenação da Petros e da Petrobras ao pagamento das diferenças de complementação da aposentadoria. A gente vê mais detalhes na reportagem. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul negou o recurso da Petrobras e da Fundação de Seguridade da empresa, a Petros. Para o TRT, o trabalhador tem direito de receber a quantia que deixou de ser paga devido ao cálculo da aposentadoria com base no programa que estava em vigor em 1991, em vez do regulamento de 1969. A Petros recorreu ao TST. A fundação alegou que, como a entidade é de previdência complementar e não possui renda própria, não é possível manter o equilíbrio econômico-financeiro sem o aumento da contribuição do empregado e da empresa patrocinadora. Na 7ª turma, os ministros aceitaram o recurso com base na Lei Complementar 108 de 2001. Segundo a legislação, o custeio dos planos de benefícios será de responsabilidade do patrocinador e dos participantes, inclusive assistidos. O caso chegou à Seção 1 de Dissídios Individuais, que teve outro entendimento. O relator, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, aceitou o recurso do trabalhador com base no item 3 da súmula 288 do TST, que ressalta que após o vigor das leis complementares 108 e 109 de 2001, a complementação da aposentadoria será regida pela norma vigente na data da implementação dos requisitos para obtenção do benefício, ressalvados o direito adquirido do participante, que já tinha implementado os requisitos para o benefício, e o direito acumulado do empregado, que até então não preencheu tais requisitos. Dando-lhes provimento para restabelecer a condenação das reclamadas ao pagamento de diferença de complementação de aposentadoria decorrentes da utilização da fórmula de cálculo prevista no regulamento vigente ao tempo da contratação. Item 3 da súmula 288, sem aplicação do coeficiente redutor. O ministro Cláudio Brandão, que participou também do julgamento na 7ª turma, abriu o voto divergente. O ministro lembrou que o Supremo Tribunal Federal se posicionou no sentido de que as normas que regem as previdências privadas não se incorporam ao contrato de trabalho e que, assim, não há competência da Justiça do Trabalho para julgar o caso. Se o empregado postula benefício complementar de aposentadoria com base no sistema previdenciário complementar privado fechado, o sistema surgiu com a lei de 77 e, desde então, a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal desvinculou as normas previdenciárias das normas trabalhistas, a sistemática de aplicação dessas normas deve seguir a orientação traçada pela Suprema Corte. O ministro Valmir Oliveira da Costa citou que o STF delimitou a competência residual da Justiça do Trabalho até 2013 para julgar questões trabalhistas de planos de complementação de aposentadoria em regime de previdência privada. De duas uma, se reconheceu a competência material trabalhista, é porque a relação era de natureza contratual trabalhista, não era relação de natureza previdenciária. Portanto, até então, até o advento das leis complementares, nós tínhamos competência para estabelecer a validade ou não da cláusula de adesão, que seria a inscrição, a associação do empregado às normas do plano de previdência complementar. Nós nunca examinamos, com todo respeito à questão, à luz da lei de 77, para dizer que não cabia. Muito pelo contrário, cabia.
a complementação nos moldes do regulamento interno e da própria lei. O ministro Vieira de Mello Filho também se pronunciou de forma contrária ao relator do caso, acompanhando o voto divergente. Para o ministro, após a decisão do STF, a questão não seria de competência da Justiça do Trabalho. Se eu não tenho vínculo entre o contrato de trabalho e a relação previdenciária, como eu posso dizer que hão de prevalecer as regras regulamentares relativas à admissão do empregado, que é uma construção jurisprudencial trabalhista? Os demais ministros seguiram o voto do relator. Por maioria, vencidos os ministros Cláudio Brandão e Vieira de Mello Filho, ficou restabelecida a condenação da empregadora e da Petros ao pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria, seguindo o regulamento vigente da época de contratação.